Mais de 15 propostas na mesa, o maior salário do futebol brasileiro entre os jogadores e a camisa 10. Esses são só alguns dos detalhes do acerto entre São Paulo e Daniel Alves que eu vou te contar aqui no canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e chego aqui com detalhes e números do vídeo mais aguardado pelo torcedor são paulino em muito tempo. Daniel Alves é o novo reforço tricolor, notícia confirmada pelo São Paulo de forma oficial na noite dessa quinta-feira. Mas você que acompanha o canal do Nicola já sabia sobre o interesse desde o início dessa semana. Admito que quando eu gravei o vídeo contando para você sobre o interesse do São Paulo, eu não apostava numa definição tão rápida, até porque o Daniel Alves tinha mais de 15 propostas na mesa. Juventus e Inter de Milão da Itália, 2 times da Espanha, 1 time da Inglaterra, Vissel Kobe do Japão, ofertas da China, ou seja, o Daniel Alves era super disputado por várias partes do mundo, mas o São Paulo conseguiu apresentar algo que nenhum outro clube foi capaz, um contrato extremamente longo. O Daniel Alves assinou com o tricolor por 3 temporadas, ou seja, estará vinculado ao São Paulo até julho de 2022. É mais do que natural que, se tudo correr bem durante esse tempo, ele prorrogue o contrato por mais 6 meses. O Daniel Alves colocou na cabeça que quer jogar a próxima Copa do Mundo, no Catar, em dezembro de 2022. Sendo assim, em julho, a 6 meses do início do Mundial, se o Daniel estiver jogando bem, o São Paulo certamente vai querer prorrogar esse contrato para ter um jogador da seleção no Mundial. Se o São Paulo foi capaz de oferecer um contrato de 3 anos, algo extremamente importante para alguém que já tem 36 anos, como o Daniel Alves, vários desses clubes que eu citei gostariam de contar com o lateral direito e capitão da seleção brasileira somente por uma temporada. Então, nesse aspecto, pesou demais a proposta tricolor. Você deve estar se perguntando a respeito do salário do Daniel Alves, e aí eu tenho 2 versões. Uma da minha fonte, que revelou o interesse do São Paulo no início da semana, e outra dentro do próprio São Paulo. Vou começar trazendo a informação desse dirigente são paulino. Ele me assegura que os custos com o Daniel Alves serão de 4 milhões de euros por temporada. Isso equivale a 17 milhões de reais, 17 dividido por 13. Os 12 meses de salário, além do 13º, vão dar um total de 1 milhão e 300 mil reais mensais. O São Paulo assegura que esse vai ser o custo total com o Daniel Alves, incluindo salários e luvas. Só não estariam incluídos nessa conta pagamentos de bonificações por títulos, conquistas de vaga Libertadores da América e outros objetivos pessoais. Mas então, de acordo com o tricolor, o Daniel Alves terá direito a 1 milhão e 300 mil reais por mês, o que já faz dele o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, superando, por exemplo, o Gabigol, que ganha 1 milhão e 250 mil reais por mês. Só o técnico Jorge Jesus, também do Flamengo, tem esse salário de 1 milhão e 300 mil reais, mas aí ele entra na categoria de treinadores. Além do pagamento de salários e luvas, o São Paulo também vai ter um gasto de aproximadamente 6 milhões de reais com comissão. A comissão é aquele valor pago a um empresário que é responsável pela transação. Importante, essa minha fonte no São Paulo assegurou que dos 17 milhões de reais prometidos por temporada de salários e luvas para o Daniel Alves, 6 milhões e 400 mil já estão garantidos com parceiros comerciais que o São Paulo anunciará nas próximas horas. É óbvio que essas empresas vão tentar explorar a imagem do Daniel Alves para ter algum retorno. Ou seja, do custo de 1 milhão e 300 mil reais mensais entre salários e luvas que o São Paulo terá com o Daniel Alves, 500 mil reais serão bancados por parceiros, sobrando ao tricolor o custo de 800 mil reais mensais. Custo extremamente válido para mim, muito, mas muito bacana, levando em consideração a capacidade do Daniel Alves em fazer diferença. É um cara que, com 36 anos de idade, foi capitão e, para mim, o melhor jogador da última Copa América. Um cara extremamente dedicado, muito, mas muito vencedor. São 40 títulos na carreira. Por onde ele passa, ele conquista e conquista muito. Então, dá para dizer que o São Paulo fez um grande golaço, comandado pelo Raí, diretor executivo de futebol do tricolor, que conduziu as tratativas desde o começo com o Daniel Alves. Fiquei devendo a informação a respeito daquela minha fonte, que havia no começo da semana me contado sobre o interesse do São Paulo. Essa minha fonte garantiu que o São Paulo terá de custo anual com o Daniel Alves um valor de 24 milhões de reais, muito mais do que os 17 milhões citados pelo tricolor.
Também de acordo com essa fonte, o São Paulo pagará R$ 1.800.000 por mês e não R$ 1.300.000. Decidi trazer as duas informações para você e você acredita naquela que você considerar mais interessante. Como você já deve saber, o fato de ser torcedor do São Paulo desde a infância também pesou para que o Daniel Alves fechasse com o tricolor. Ele nunca escondeu que tinha vontade de jogar em seu time de infância e agora vai ter a oportunidade de matar toda essa vontade e possivelmente até se aposentar no São Paulo. Você já deve ter visto que o Daniel Alves usará a camisa 10. De acordo com uma fonte minha no São Paulo, isso não significa que ele será utilizado como meio-campista. Ele foi contratado para lateral direito, embora por conta da sua versatilidade e capacidade de atuar em várias funções, pode até ser aproveitado em outras posições. Mas, inicialmente, o Daniel Alves, mesmo vestindo a camisa 10, vai jogar na lateral direita. Tanto que todos os outros nomes pensados pelo São Paulo para a posição estão completamente descartados. Juan Fran, ex-Atlético de Madrid, Edilson, que joga pelo Grêmio, João Pedro, atleta revelado na base do Palmeiras, e todos os outros laterais estão completamente descartados. O São Paulo não pretende contratar mais jogadores depois desse enorme investimento que fará no que é, para mim, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Nem Arrascaeta, nem Gabigol, nem Dudu, nem Everton, nenhum é tão completo quanto Daniel Alves, golaço da diretoria do São Paulo, e só posso desejar muita sorte para o Daniel na sua nova empreitada no futebol brasileiro. Bom, eram essas as informações que eu tinha para trazer para você. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal nem acionou o sininho, acho que agora eu te dei um bom motivo para você se inscrever e para acionar o sininho, né? Afinal de contas, fui o primeiro a falar sobre o interesse do São Paulo em Daniel Alves e também queria que você usasse o espaço para comentários para deixar sua opinião. O que você acha a respeito do Daniel Alves? Qual será o peso dele dentro desse time do São Paulo? Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!